O Vietnã caracteriza-se por ter dão importância às relações interpessoais e às decisões feitas, não são feitas facilmente. Ou seja, há uma hierarquia que começa por fazer o negócio, há uma hierarquia de obediência ou de decisão e que, por vezes, torna a realização dos negócios um tanto ou quanto demorados. Ou seja, há que estabelecer contactos, há que estabelecer relações pessoais e, posteriormente, poderá haver resultados consoante a empatia que as empresas com quem os empresários portugueses possam estar a lidar demora porque há hierarquias de decisão. O Vietnã é um mercado que tem vindo nos últimos anos a crescer, a abrir-se economicamente para o mundo e é um mercado bastante jovem, com necessidades e com a potência para absorver tudo quanto é de novidade e que exista no mundo. E assim podemos dizer que é um mercado que absorve tudo quanto seja inovação, absorve tudo quanto seja diferença, absorve tudo quanto seja de novidade. Por isso podemos dizer que as tendências e as empresas portuguesas que tenham a capacidade e produtos com inovação e sempre também com a questão da sustentabilidade em vista, poderemos dizer que é essa a tendência, uma tendência de abertura, de absorção de tudo quanto é novidade, de tudo quanto é interessante que exista e que se faça no mundo. As empresas portuguesas podem ter algumas oportunidades bastante interessantes, não só no setor da agroalimentar, como por exemplo os vinhos, que começa a ser moda no Sudoeste Asiático. Os nossos vinhos, os vinhos portugueses, pelas suas características e pela qualidade e preço, digamos que é um potencial produto no mercado, bem como as maquinarias e equipamentos. Não devemos esquecer que o Vietnã é um país em crescimento industrial e nós, portugueses, temos essa possibilidade, temos nesse setor das maquinarias e equipamentos um nicho bastante interessante e importante para o Vietnã. Além disto, o setor da saúde e dos produtos farmacêuticos também são um setor bastante interessante e que o mercado está ávido de absorver. Além disto, as matérias-primas para o setor têxtil e matérias-primas minerais também são dois dos setores e produtos bastante interessantes para Portugal. O acesso ao mercado, por vezes, a questão da burocracia. A questão da burocracia é um fator bastante atrapalha, por assim dizer, na execução dos negócios. Além da burocracia, por vezes também todas as questões formais e legislação atrapalham um bocado, o que por vezes poderá levar as empresas portuguesas a desiludirem-se ou ficarem um pouco desencantadas com o tentar aproximarem-se ao mercado. No entanto, aquilo que eu aconselho é que, apesar das dificuldades, se encontrarem um bom parceiro, se encontrarem um bom distribuidor ou uma boa, digamos, parceria, isso é ultrapassado porque eles próprios, obviamente, dado o interesse e dados o interesse dos produtos dos portugueses, todas essas, digamos, que entraves que possam surgir serão facilmente ultrapassados. Eu diria que o principal argumento ou a principal virtude que as empresas portuguesas deverão ter ao fazerem a aproximação ao mercado do Vietnã é terem paciência, escolherem um bom parceiro, insistirem e não terem medo de se deslocarem por muito longe que pareça. Ou seja, essa deslocação,
essa questão de se darem a conhecer, se conseguirem ultrapassar todas estas dificuldades e responderem aos requisitos necessários, com certeza que vão chegar ao sucesso na abordagem ao mercado do Vietnã. A Cinepower é uma empresa que desenvolve, produz e comercializa equipamentos de eletrónica de potência. Está presente num vasto leque de geografias, desde a Europa à América, passando também por África e chegando até à Ásia, para onde produz mais de 90% daquilo que produz. O seu portfólio registra presença em mais de 20 mercados e uma carteira com mais de 270 clientes em setores tão exigentes como o setor aeronáutico, náutico e também o setor militar. Um dos mercados onde a Cinepower está presente é o Vietnã, que acompanha a partir de uma filial que criou em Singapura. Eduardo Alves é o diretor-geral da Cinepower. Eduardo, como é que o Vietnã entrou no radar da Cinepower? Bom, nós inicialmente fomos convidados por uma empresa vietnamita para participar em algumas atividades no Vietnã, desenvolvimento de alguns projetos, inicialmente com a valência militar como enfoque, e portanto o nosso passo inicial para o Vietnã foi precisamente aí, fornecendo equipamento a um distribuidor local, e foi assim que nós iniciámos o processo em 2014. E como é que o Vietnã se insere na estratégia global da Cinepower? Bom, o Vietnã é um país com centena e tal de milhões de pessoas, portanto é um mercado emergente que está em forte crescimento, com cerca de 7%, se não estou em erro, de valor de crescimento anual, e portanto como tem uma forte desenvolvimento da área da aviação, e não só, também pela componente militar, por causa dos problemas com o mar da China, neste caso, torna-se um mercado muito interessante, especialmente para os nossos produtos e para o tipo de produto que nós comercializamos. Que principais dificuldades e oportunidades é que encontraram neste mercado? Bom, como deve calcular, há uma grande diferença cultural entre países como os países europeus e os países asiáticos, evidentemente. Portanto, as dificuldades prendem-se essencialmente com essa questão. Contudo, é muito fácil fazer negócio, especialmente quando estamos a falar de produtos com um valor acrescentado muito específico e produtos muito diferenciados no mercado. E, portanto, aí torna-se relativamente simples e relativamente direto fazer um negócio. E como é que se diferencia a Cinepower em relação aos seus principais concorrentes? Bom, nós fabricamos um produto de alta qualidade e que responde muito e é muito direcionado às necessidades do cliente, e portanto nós focamos muito em dar resposta clara, produzindo um produto muitas vezes customizado e direcionado às necessidades do cliente. E como é que a Cinepower vê o seu futuro no Vietnã? O futuro certamente será com crescimento, daí a nossa expansão para o mercado asiático através da criação da filial em Singapura. Que conselhos é que daria a uma empresa portuguesa que esteja a pensar abordar o mercado do Vietnã? Bom, poderiam contactar comigo diretamente, tenho todo o interesse em dar apoio e consultoria nessa área para desenvolver um negócio na Ásia, mas acima de tudo respeitar as diferenças culturais, entender que o negócio se desenvolve de uma forma um bocadinho diferente, a relação pessoal, o enfoque naquilo que o cliente pretende é super importante para o mercado asiático. Cinepower, uma empresa que desenvolve, comercializa e produz equipamentos de eletrónica de potência, que está neste momento no Vietnã. O seu principal conselho, compreender bem a cultura vietnamita para conseguir entrar de forma correta neste mercado. A Mind é uma empresa portuguesa de tecnologia que se tornou uma referência mundial em inovação industrial. Desenvolve software há mais de 20 anos e soluções avançadas para indústrias como a indústria automóvel, do mobiliário e do calçado. Com estas soluções, as empresas conseguem produzir de uma forma muito mais precisa, eficiente e rápida. Esta tecnologia da Mind é desenvolvida em Portugal e levada a dezenas de países por todo o mundo, nomeadamente o Vietnã. Fernando Vasconcelos, porquê o Vietnã? Bem, o Vietnã é o terceiro produtor mundial de sapatos. A seguir à China e à Índia, é o terceiro. E um dos nossos softwares é precisamente um software que permite a concepção de sapatos. Portanto, é um sistema de CAD para sapatos.
Nós consideramos que o mercado vietnamita é a seguir ao mercado chinês e indiano, pela razão do volume e pelo facto de toda esta produção que estava a referir ser essencialmente de exportação, portanto, onde estão presentes as grandes marcas mundiais, praticamente todas, estão neste momento já a produzir no Vietnã, é um dos mercados onde temos que estar presentes com mais força. E como é que o Vietnã se insere na estratégia global da empresa? Como lhe digo, o nosso negócio, se não fosse internacional, não era sustentável. Nós competimos a nível internacional com 3 ou 4 sistemas de CAD que existem para o mercado do calçado e pelo simples volume, o Vietnã era um sítio onde tínhamos que estar forçosamente. Principais dificuldades e também oportunidades que encontram neste mercado? Bem, a principal dificuldade que nós encontramos, como aliás em muitos dos países do Sudoeste Asiático, é a língua. A língua é um obstáculo. Eu não tinha noção que isso seria assim. No caso do Vietnã, veio-se a revelar ainda mais pertinente. Tanto que nós optámos por estar presentes nesta primeira fase, através do nosso distribuidor na China. Portanto, nós temos um parceiro chinês que, neste momento, também cobre o mercado vietnamita por uma razão simples. Muita da produção do Vietnã são deslocalizações de fábricas de calçado que operavam na China. Portanto, a mão de obra na China, isto pode parecer esquisito, mas é assim, já não é propriamente barata. E nós, para termos uma ideia, o preço médio de um sapato feito no Vietnã já está à volta dos 15 euros. O preço médio de um sapato feito exportado de Portugal está nos 25. Portanto, há uma diferença significativa. Na China já não é bem assim. E está aí a oportunidade. E como é que a Mind se distingue em relação aos seus concorrentes? Bem, no caso, é o facto do nosso software ser realmente adequado ao tipo de produção que é feita nestes países. Porquê? Porque nós concebemos este software para a indústria portuguesa que 10 ou 15 anos atrás estava exatamente no mesmo estado de desenvolvimento que esta indústria no Vietnã. Que recomendação daria a uma empresa que esteja a pensar em instalar-se no Vietnã ou exportar para o Vietnã? Pronto, isto depois é tudo uma questão de escala, mas para a escala de uma empresa, a Mind tem 90 trabalhadores, faturamos mais ou menos 11 milhões de euros por ano. Para uma empresa da nossa dimensão, o principal conselho é: encontrem um bom parceiro local. Nós temos uma estratégia específica para encontrar esta tipologia de parceiros e o nosso conselho é: encontrem um distribuidor local. Como é que vê o futuro da Mind no Vietnã? Bem, eu só posso ver à luz daquilo que aconteceu na China. Nós na China temos já mais de 2 centenas ou 3 centenas de licenças vendidas. Nós vemos como um dos mercados que vai ter mais significado nos próximos anos. Mind, uma empresa portuguesa que desenvolve alta tecnologia, que leva a diversos países do mundo, a dezenas de países do mundo, nomeadamente o Vietnã. Conselho para as empresas portuguesas que se queiram instalar neste mercado: procurem um bom parceiro.